Olá, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo aqui no canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre Filter Context e Row Context dentro do Power BI. E antes da gente começar esse vídeo, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative as notificações para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo. E nesse vídeo específico, pessoal, a gente vai entender de fato o que é Row Context e o que é Filter Context. Esse assunto ele é muito importante porque é através do entendimento de Filter Context e Row Context que a gente vai conseguir evoluir de fato utilizando o DAX dentro do Power BI. Um outro ponto importante é que a planilha do Excel que eu vou utilizar aqui no meu computador para exemplificar para vocês Row Context e Filter Context e depois nós vamos utilizar ela dentro do Power BI, ela está disponível aqui para download na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então chega de enrolação, vamos aqui para o meu computador para a gente entender a diferença entre Filter Context e Row Context. Bom pessoal, aqui no meu computador eu estou com esta planilha do Excel aberta. O que nós temos aqui? Nós temos uma tabela que tem o ID da venda, a data dessa venda, o produto que foi vendido, o valor unitário desse produto, a quantidade vendida e a categoria do produto. Muito bem, por que eu estou mostrando para vocês uma tabela dentro do Excel, dentro de uma planilha do Excel, para explicar Filter Context e Row Context lá do Power BI? Primeiro, pessoal, a gente precisa compreender o conceito aqui dentro do Excel, para que quando a gente chegue lá no Power BI, esse conceito esteja muito claro na nossa cabeça. Bom, primeira coisa, pessoal, é a gente entender o que é Row Context. Row Context é um cálculo que a gente faz dentro do Power BI a nível de linha. Row em inglês é linha. E vamos pegar um exemplo aqui de um cálculo a nível de linha. Preço unitário do nosso produto vezes a quantidade vendida desse produto. Se eu quiser fazer esse cálculo aqui, nós vamos fazer esse cálculo a nível de linha. Então, eu vou colocar aqui no Excel igual, preço unitário vezes a quantidade vendida. Vou dar um Enter. O que nós acabamos de fazer aqui é criar um cálculo a nível de linha. O Excel já autocompletou aqui para as outras linhas, ele foi meio enxerido completando aqui para mim, mas o que ele fez basicamente é, para a linha de baixo ele pegou o preço unitário vezes a quantidade vendida, e assim ele fez sucessivamente para as nossas vendas. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é cálculo a nível de linha. Nós temos essa linha calculada, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Isso, dentro do Power BI, é o que a gente chama de Row Context, cálculos feitos a nível de linha. Filter Context ou Filter Context é um cálculo feito a nível de coluna e não de linha. Então, pensa o seguinte, o que eu acabei de criar aqui para a gente é uma coluna, o próprio Excel chamou de coluna, calculada, certo? Nós fizemos uma coluna calculada, onde o cálculo é a multiplicação do preço unitário pela quantidade vendida. Então, nós temos aqui uma coluna calculada. Uma medida é um cálculo feito baseado em uma coluna. Quando nós criamos aqui uma coluna calculada, você vai ver que nós temos aqui vários valores. Quando a gente cria uma medida, nós só temos um único valor, que é justamente o valor da nossa medida. Então, vou fazer até um cálculo aqui para fora. Vamos lá, vou colocar aqui igual, soma. Soma do quê? Das quantidades vendidas. Muito bem, então eu sei aqui, pessoal, eu fiz um cálculo a nível de coluna somando a quantidade vendida. Então, o que nós acabamos de criar aqui é um cálculo a nível de coluna, que é o que a gente chama de Filter Context dentro do Power BI. Por que Filter Context? Porque quando eu aplico um filtro nos meus dados, a Filter Context ela muda de valor, ela se adequa ao filtro que está sendo aplicado aos meus dados. A minha Row Context ela não altera de acordo com os filtros. Então vamos ver isso na prática. Olha só, nós temos aqui informática e informática, R$6.000 e R$3.000. Esse daqui é o cálculo a nível de linha. E nós temos aqui um cálculo a nível de filtro, que tem a soma de todas as quantidades vendidas. Quando eu aplico um filtro na minha categoria dizendo que eu só quero mostrar informática, a nossa coluna calculada de 6.000 e 3.000, ela não alterou. Aqui também não alterou, pessoal, por causa do seguinte. Deixa eu desfazer aqui o nosso filtro.
E eu vou colocar essa soma logo abaixo aqui da nossa quantidade vendida. Pronto, ela vai fazer parte aqui do autossoma. Muito bem, então quando eu aplico aqui um filtro, pessoal, de categoria informática, olha só, o nosso cálculo a nível de coluna, ele altera o valor, e o nosso cálculo a nível de linha, ele mantém o valor. Por quê? Esse cálculo foi baseado na linha e esse cálculo foi baseado na coluna. O cálculo baseado na coluna a gente chama de filter context, porque quando eu aplico um filtro nos meus dados, esse valor muda. No caso da linha, mesmo aplicando um filtro, o valor da coluna calculada aqui não alterou. Isso, pessoal, mostrando para vocês dentro do Excel. A gente vai ver o mesmo conceito dentro do Power BI para a gente entender de fato aí filter context e row context. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é retirar esse filtro. Vou selecionar tudo. Vou selecionar a minha tabela sem a coluna calculada e sem a minha medida. Ctrl C. Vamos copiar isso daqui. Aqui eu já estou com o Power BI Desktop aberto. Eu vou fechar essa janelinha inicial e vou aqui em Enter Data. Em Enter Data, eu vou clicar nessa primeira célula aqui, Ctrl V. Olha só, o Power BI ele já reconheceu aqui para a gente os nossos dados. Eu vou clicar em Edit. Aqui dentro do Power BI eu só vou conferir se os meus dados estão no formato correto. Nós temos aqui o número inteiro, data, texto, valor monetário, número inteiro e texto. Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer aqui dentro do Power BI é o seguinte. Eu vou criar uma nova coluna calculada. Eu vou criar exatamente o que a gente criou aqui. Para a gente fazer isso dentro do Power BI, nós temos que criar uma nova coluna. Então, vem Add Column, Custom Column. Essa Custom Column eu vou chamá-la de coluna calculada. E o que vai ser a nossa coluna calculada? Basicamente, o nosso preço unitário vezes a nossa quantidade vendida. Clicamos em OK. Olha só, 6.000, 3.000, 1.750. Temos aqui o mesmo valor que nós temos lá no Excel. Eu vou fazer o seguinte, vou em Home, Close and Apply. E aí nós temos aqui a tabela agora dentro do Power BI. Eu vou adicionar uma tabela, onde eu vou adicionar o ID. Eu não vou fazer uma soma para esse ID. Então nós temos todos os IDs. Vou colocar aqui o produto e também vou colocar a nossa coluna calculada. Muito bem, então nós temos aqui uma lista, pessoal, com os valores das nossas vendas. Qual foi a venda, o produto e a coluna calculada. Por que uma coluna calculada é filter context? Porque se eu adicionar aqui um slicer, e dentro desse slicer eu vou colocar a categoria. Se eu selecionar apenas informática, olha só, os nossos valores se mantêm. Nós temos aqui 6.000 e 3.000, beleza? Bom, e o que é o filter context? O filter context aqui dentro do Power BI é um valor que quando a gente selecionar um filtro, ele vai alterar o seu resultado. Bom, então como é que a gente faz um cálculo aqui dentro do Power BI que é filter context? Nosso cálculo é chamada medida. Então eu vou criar uma nova medida. Eu vou chamar de total de produtos vendidos, que é igual o sum do quê? Da minha quantidade vendida. Se eu colocar aqui agora um card com o total de produtos vendidos, olha só, pode reparar que até criou para a gente aqui como uma calculadora, que é uma medida. Nós temos 22 itens vendidos. Se eu aplicar agora a informática, nós temos 5 itens vendidos. O que normalmente acontece, pessoal, é o seguinte, é uma medida, ela precisar fazer um cálculo a nível de linha. O que nós fizemos aqui foi basicamente fazer uma soma da quantidade de produtos vendidos. Mas e se eu quisesse fazer esse cálculo numa medida, a quantidade de itens vendidos vezes o valor unitário? Nós iríamos precisar, dentro da medida, fazer com que essa medida também fosse row context. E para isso, pessoal, nós temos algumas funções dentro do DAX. As funções de iteração é que resolvem esse problema para a gente. É normalmente aquela função que termina com x, sumx, averagex, minx, maxx, enfim.
as funções que terminam em X, elas fazem a interação linha a linha. Nós transformamos a nossa medida, que é filter context, para row context. Vou mostrar isso para vocês. Um erro muito comum que pode acontecer aqui é você pensar o seguinte: eu já tenho uma medida que me retorna o total de produtos vendidos. Eu vou criar uma outra medida que me retorna o total de preço unitário. Então vem aqui, nova medida, ou você poderia utilizar o botão aqui, nova medida. Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Sum do preço unitário. Vou Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trocar o total vendido pelo... Opa, acabei esquecendo de mudar o nome aqui. Soma de vendas. Vou arrastar a soma de vendas para cá. E olha só, nós temos ali R$ 8.850 vendidos de todos os produtos. Se eu aplicar o filtro de categoria informática, nós temos R$ 3.500 vendidos para informática. Muito bem. Qual que é o erro que normalmente acontece quando a gente começa a trabalhar com as medidas, quando a gente começa a trabalhar com as colunas calculadas? Nós tendemos a pegar uma medida de quantidade de valor unitário e multiplicar pela quantidade de vendas. Vamos ver se isso daqui dá certo? Então olha só, pessoal, aplicando aqui um filtro, nós temos 5 produtos vezes R$ 3.500. O que eu preciso fazer? Venho aqui em Measure, vou chamar aqui de total de vendas. E eu vou pegar minhas duas medidas agora. Eu vou chamar o total de produtos vendidos vezes a soma de vendas. Isso daqui funciona? Isso daqui funciona, tá, pessoal? Só que, deixa eu duplicar esse card aqui novamente, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou colocar dentro desse card não o meu total de produtos, mas o meu total de vendas. Olha só, nós temos aqui um valor de R$ 17.500. O que aconteceu de errado aqui, pessoal? O que aconteceu de errado é que nós fizemos o seguinte cálculo. Nós criamos um total da nossa soma. Nós aplicamos um filtro só de informática. Opa, eu tirei informática, né? Tirar todos, só informática. Desculpa, essa soma aqui. Nós precisamos fazer a soma aqui também do preço unitário. Deixa eu fazer a soma do preço unitário. Maravilha, então nós fizemos aqui uma medida de soma de preço unitário, fizemos uma medida de quantidade vendida e nós simplesmente fizemos a multiplicação desse valor vezes esse outro valor. Isso daqui, pessoal, está errado. Por quê? Nós precisamos fazer esse cálculo a nível de linha. E como é que a gente faz isso dentro do Power BI? Bom, como eu disse para vocês, nós temos dentro do Power BI funções do DAX que transformam a nossa medida, que é filter context, em row context, que são justamente essas funções terminadas em X. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? Vou criar uma nova medida, vou chamar de total de vendas X, só para a gente saber que tem uma interação. E nós vamos utilizar aqui o SumMax. A função SumMax nos pede dois parâmetros. Uma tabela, qual tabela eu vou fazer essa interação. Então, pois bem, eu vou fazer essa interação nessa table, que é o que nós temos aqui, o nome que eu acabei não trocando. E qual que é o cálculo, qual que é a expressão que nós faremos para essa table? É justamente o nosso preço unitário. E aí, pessoal, deixa eu só renomear isso daqui, porque o Power BI ele não se dá muito bem com acentuação ainda. Tá? Então, deixa eu rename, preço unitário. Voltar aqui para a nossa medida, preço unitário vezes a nossa quantidade vendida. Agora sim, pessoal, o SumX, o AverageX, essas funções de iteração dentro das tabelas, elas permitem com que a gente faça esse cálculo de forma correta, a gente transforme uma medida que é filter context também numa medida row context. Aqui eu vou simplesmente dar um Enter, vou duplicar esse card e eu vou trocar. Não é mais o nosso total de vendas, mas é o nosso total de vendas X. Olha só, agora sim nós temos o valor correto, porque o que o Power BI está fazendo, pessoal? Ele está indo lá nos nossos dados, pegando nosso preço unitário vezes a quantidade vendida,
6.000, ele fez o primeiro cálculo row context. Pulou para a próxima linha, fez 1.500 vezes 2.000, fez o segundo cálculo row context. No final das contas, fez o último cálculo, que é o filter context, somando os dois valores que ele tinha aqui, pego nos passos anteriores de row context. E assim, geramos uma medida dentro do Power BI, que ainda é filter context, porque toda medida é filter context, mas internamente também aplicou para a gente o row context. Beleza, pessoal? Então, basicamente, para você que está iniciando no Power BI, eu sei que isso pode até parecer um pouco confuso, mas você deve começar com a ideia de que row context é aquele cálculo que a gente faz no nível de linha, e filter context é aquele cálculo que a gente faz a nível de colunas, que quando a gente aplica um filtro, esse valor ele se altera, beleza? Pessoal, eu acho que basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, essa diferença entre row context e filter context. Nós teremos uma próxima aula mais para frente, onde eu vou explicar a diferença entre as medidas e as colunas calculadas, por que coluna calculada não é um recurso tão bom dentro do Power BI, beleza? Mais uma vez, peço para vocês aqui não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar as notificações para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo no canal. Pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo e bons estudos!